Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje, né, padre, estamos aqui num estúdio diferenciado, né? Esse mês aqui de junho, né, a gente vai ter todo mês recheado de episódios especiais nesse nosso estúdio aqui na cidade de São Paulo, com convidados, olha, que vocês vão ver o naipe do convidado de hoje, isso já vai ser... já vai dar uma palhinha do que vai ser, do que vão ser essas gravações durante esse mês. Então, hoje nós vamos falar sobre filosofia tomista. Muito bem, então sejam todos bem-vindos hoje para falar desse tema conosco, filosofia tomista, e bom, vários outros temas. Nós conseguimos, graças a Deus, né, trazer nosso grande amigo, padre José Eduardo. Padre, seja bem-vindo, né? Muito obrigado por ter feito esse esforço, um grande esforço ter vindo aqui. Né? Para quem não conhece, o padre José Eduardo ele é pároco da paróquia São Domingos, né, em Osasco, diocese de Osasco. É doutor em teologia moral pela Universidade Santa Croce, em Roma. Né? E ele é bem conhecido no apostolado que ele faz, mas interessante, né, padre? Eu conversava com um amigo quando eu estava vindo para cá, comentei que a gente ia ter essa conversa, e eu falei, nossa, eu me impressionei muito quando eu conversei pessoalmente com o padre, e vi o quão vasto era o conhecimento dele na parte de filosofia tomista. Porque eu já sabia que o senhor faz um apostolado com teologia moral, questão pró-vida, toda a parte mais apologética, mais apostólica nesse sentido. Mas de filosofia é raro a gente ver um padre realmente profundo, e que conheça, por exemplo, o padre Cornélio Fabro, tudo isso com profundidade. Então, eu pensei que a gente podia também conversar um pouco sobre isso. Se puder também contar um pouquinho para a gente, como que foi esse seu itinerário, como que o senhor, será que já nasceu sabendo Cornélio Fabro, Santo Tomás? Seja bem-vindo, viu, padre? Eu que agradeço o convite, a acolhida. Bom, então, eu sempre gostei de estudar, é uma vocação precoce em mim, né? E quando eu me converti, aos 11 anos de idade, eu comecei digamos, concentrar o meu foco sobre o catolicismo, o estudo da religião católica. E, mais ou menos aí, especialmente quando eu já estava para entrar no seminário, eu comecei a tomar mais contato com a tradição filosófica, teológica, católica. Bom, quando eu comecei a filosofia, então eu tive a alegria, a sorte, né? Deus providenciou que eu tivesse alguns mestres muito bons, pessoas que tiveram uma formação rigorosa, especialmente que tinham domínio, né, sobre a filosofia tomista. E vejam, por exemplo, né, ainda como seminarista eu traduzi um livro de filosofia da natureza do padre Mariano Artigas. Nossa, olha só, fantástico. Que é um filósofo relativamente tomista, eu não diria que ele é unicamente tomista, sim, mas ele tenta harmonizar o pensamento de São Tomás com a ciência contemporânea. Li muito durante o percurso filosófico, por exemplo, os trabalhos de metafísica do padre Calavel, outros manuais muito bons de ética, de antropologia, sempre assim escorados em São Tomás. Na teologia, quando você tem uma boa formação metafísica, a teologia entra fácil. É isso, né? aí. Uhum. Ou seja, tanto a dogmática quanto a moral, você, digamos, tem uma estrutura montada em que os conteúdos harmonicamente vão se encaixando. Foi a minha experiência na teologia. Né? À medida em que eu ia fazendo os cursos na faculdade, eu também ia lendo tratados alternativos. E assim fui construindo, digamos assim, a minha base teológica. E quando eu fiz mestrado e doutorado em Roma, eu mergulhei de cabeça em Cornélio Fabro, São Tomás, em autores que estão, digamos assim, nessa
tomosfera, digamos assim, né? nesse ambiente tomista. Muito interessante, né? Isso que o senhor falava da necessidade de uma boa formação filosófica para você ter uma boa formação teológica também, né? Às vezes a gente só quer combater os erros crassos, assim, só que a gente não é um pouco metafísico de fazer uma fenomenologia aí Qual é o fundamento desse fenômeno? Por que esse erro, né? E às vezes está numa compreensão errada da realidade, né? Eu vejo bastante isso na internet hoje em dia. Às vezes as pessoas querem defender a fé católica, por exemplo, ou querem se opor, por exemplo, ao modernismo, ao progressismo, etc., mas não dominam as categorias filosóficas e, portanto, acabam sendo, digamos assim, derrapando no debate. E aí a coisa fica muito feia, né? Eu vejo, por exemplo, mesmo muitos aqui no Brasil que se aventuram na filosofia atomista, como não tiveram uma formação rigorosa, sabe, formação rigorosa é aquela em que você, por exemplo, começa a estudar violão e você sabe as cordas do violão, dó, mi, ré, sol, si, mi. E você começa de baixo para cima, direitinho, né? Com ordem. Isso é uma formação rigorosa. Não a formação de que vai pegando textos e vai montando uma espécie de... coxa de retalhos. É um tipo cortiço teológico, filosófico na cabeça. E aí depois tenta se mapear no meio daquilo sem conseguir direito. É muito complexo. E, por exemplo, o tomismo, eu considero que existe uma espécie de tomismo um pouco brega, digamos assim, um pouco antiquado, um pouco retrógrado, que foi superado por tomistas de maior precisão na interpretação dos textos de São Tomás. Na metafísica, o Cornélio Fábio, para mim, está no topo, né? E os seus seguidores. Na moral, por exemplo, o padre Giuseppe Abad desenvolveu maravilhosamente a doutrina de São Tomás. Aliás, ele foi meu amigo, né? O padre Giuseppe Abad, enquanto eu estive em Roma, eu estive com ele várias vezes para elaborar minha tese de doutorado, enfim. E outros tantos, né? Filósofos, teólogos que, padre Labourdette, padre Pinker, e tantos outros que, digamos assim, foram um pouco mais fundo, né? Ao invés de serem apenas, digamos assim, papagaios de São Tomás. Porque um papagaio de São Tomás, às vezes, ele tem uma exatidão verbal, mas você percebe que ele não entendeu, ele não se apropriou do conceito. E é aqui que mora o perigo. Seria um formalismo? É o caso quando fala assim, a pessoa é meio formalista, assim. Talvez esses assim que não conseguem entender bem o pensamento de Santo Tomás, fica só numa parte assim. Existe uma interpretação mais arcaica, digamos assim, do tomismo, que é o que a gente chama de formalismo. O que é o formalismo, né? É um tipo de interpretação dos textos metafísicos de São Tomás que coloca a ênfase na forma substancial, nas categorias em torno da forma, especialmente na categoria de essência, enquanto, digamos assim, condensada na forma, dando a impressão de que aqui nós temos o elemento central da metafísica e o ato de ser é reduzido a uma espécie de existência unívoca, ou seja, o ato de ser entendido univocamente. Mais ou menos assim. Eu tenho um conjunto de formas que determina a natureza dos entes e o ato de ser seria um ato unívoco que dá entidade a esses seres da existência, né? Aqui o Cornélio Fábio ele mostra justamente, fazendo uma espécie de síntese platônico-aristotélica, ele mostra como o ato de ser, ou
como dizia São Tomás, esse ut actus, o ser como acto, é intensivo. Ou seja, ele é a razão de todas as perfeições no ente. E ele, em si mesmo, é intensivo. Ele é participado intensivamente do ato de ser de Deus. Ou seja, a ênfase está no ato de ser. Isso parece ser uma coisa secundária, mas não é. Tem muitos desdobramentos, inclusive na teologia, inclusive na espiritualidade, quando nós entendemos bem. Então, veja, uma concepção mais formalista, ela percebe o mundo como, digamos assim, numa cosmologia estática. Eu tenho essências que são entificadas pelo ato de ser. Aliás, a confusão entre ser e existência é muito grande em certos ambientes, porque a existência, sim, o conceito de existência é um conceito unívoco. Então, eu existo tanto quanto Deus. Porque existere é estar desde, né? É ser tirado para fora. Provir de. Assim. Né? Provir de. Agora, o ato de ser, não. O ato de ser é intensivo. Eu não sou tanto quanto Deus. Claro. Ou seja, o ato de ser é dado intensivamente. Ora, quando eu não entendo essa diferença, e quando eu não coloco o acento no ato de ser, como de fato faz São Tomás, e o Cornélio Fabro mostra isso de uma maneira brilhante, essa é a tese metafísica central do Cornélio Fabro, né, que o ato de ser é participado. Ou seja, se o ser como ato ele está, o São Tomás utilizou uma categoria aristotélica para falar do ser. Ao mesmo tempo, o ser como participado é uma categoria platônica que São Tomás utilizou para explicar a analogia dos seres. Portanto, digamos, o núcleo do pensamento metafísico de São Tomás é uma espécie de síntese platônico-aristotélica. Isso é muito importante entender. A gente escuta, por exemplo, nas universidades e por aí, que São Tomás é um aristotélico puro. Batizou Aristóteles. Batizou Aristóteles, né? Mas é uma leitura muito superficial, muito superficial de São Tomás, porque ele faz uma síntese mesmo. Então, só para amarrar, eu diria o seguinte: a cosmologia formalista é uma espécie de cosmologia platônica. Você tem um monte de essências que são entificadas por um ato de ser que é confundido com a existência, um ato de ser que é unívoco. Enquanto que, na cosmologia atomista, que foi, digamos assim, percebida na sua pureza pelo Cornélio Fabro, o mundo está fervilhando de seres. Então, eu tenho um mundo que fervilha de seres em intensidades diferentes. É por isso que ela não é tão estática, ela não é tão engessada, ela não é tão, digamos assim, geométrica. Ela carrega a riqueza própria do que nós chamamos de vida. Uma riqueza ontológica, não é que você tem várias caixinhas que são as formas, né, que se encaixam na existência. Né? Interessante. Realmente, para a gente, às vezes, fica muito abstrato tudo isso, assim, quando a gente entra nessa discussão, a gente aprende tudo, a refutar o formalismo, aprende o tomismo essencial, Cornélio Fabro e tudo, só que às vezes parece uma mera discussão intelectual entre tomistas. Né? A gente tem dificuldade de morder a realidade, né? De ver, poxa, que implicação prática isso tem, né? De fato, a gente falava das implicações práticas de uma má filosofia na teologia ontem, lá no seminário, eu estava conversando com um seminarista, e ele comentava, né, que determinada pessoa tinha falado que na comunhão, durante a comunhão, se você crê na presença real, ele ouviu isso, né, de alguém, pessoa X. Se você crê na presença real, Cristo está presente para você. E se você não crê, então ele não está presente. Eu falei, nossa, isso daí é Karl Rahner. Ou seja, que depois é idealismo, né? A filosofia vem.
Porque se o ser, ele não se impõe à consciência, mas é a consciência que se impõe ao ser, idealismo, então, realmente, se eu creio que está presente para mim, subjetivismo, relativismo, tudo, e se não, não. Então, olha só, uma pessoa que tem um erro filosófico vai fazer teologia, e aí ela vai olhar para um mistério da teologia dogmática, teologia sacramental, e vai falar uma heresia dessa, digamos assim. Então, tem consequências drásticas assim, para a nossa vida concreta, na paróquia, seja como for, não, pai? Tem muitas consequências práticas. Esse tipo de concepção é o que é a noção herética que você falava sobre a Eucaristia, que foi condenada formalmente pela Igreja, Sim. chamada transfinalização ou transsignificação. Né? E sim, como você disse, isso tem, digamos assim, uma origem no imanentismo filosófico, em que a realidade é, no fundo, a projeção das nossas próprias categorias de pensamento. Uhum. E a Igreja sempre esteve, digamos assim, à margem desse tipo de pensamento, porque nós sempre defendemos o objetivismo teológico, inclusive. Ou seja, a divina revelação é objetiva. Isso. E ela pode ser, digamos assim, entendida objetivamente. Acontece que a chamada Nouvelle Théologie, cujo o autor sintético principal é o Karl Rahner, o qual era heideggeriano, embora não confesso, o Cornélio Fabro explora tudo isso no livro dele chamado Las Volta Antropológica de Karl Rahner, que é uma obra-prima. Né? O giro antropológico de Karl Rahner. Então ele mostra como, de fato, a ideia do Rahner, que apresenta a antropologia, o homem, como um escutador da palavra, como um ouvinte da palavra, como alguém que está na perspectiva de uma revelação. E, portanto, como não digamos assim, deslocando a teologia do transcendente, que é Deus, para o transcendental, que é o homem, quer dizer, o homem que se transcendentaliza, quando ele demonstra isso, né, que, no fundo, esse é um nó na filosofia de Karl Rahner, que tem repercussões metafísicas, repercussões éticas e assim por diante, ele mostra como isso aí acaba com a objetividade da teologia. A teologia passa a ser, em outras palavras, uma ciência humana, entre outras ciências. Ela deixa de ser teologia. Ela passa antropologia. Ele chama de antropoteologia. Ou seja, é uma ciência humana. É tão somente uma ciência humana. É o homem tentando dar sentido a um divino que é inalcançável. E mesmo os conteúdos da revelação que ficaram no passado, segundo essa percepção, são assumidos pelo crente no presente, mas ganham um conteúdo que ele projeta sobre esses dados, né, objetivamente, historicamente revelados. Ou seja, muita gente na igreja mordeu essa ideia. Então, quando você escuta, por exemplo, que se Jesus está na Eucaristia ou não depende da sua fé, ou, por exemplo, o importante é o que você sente de Deus, ou que Deus é totalmente inalcançável e todas as religiões são um caminho de tentativa humana de chegar até ele. Ou, por exemplo, que o importante é você ter uma opção fundamental no campo da moral que te oriente para o fim que é Deus, mas as suas escolhas categoriais, os seus atos, eles não são tão importantes assim. A verdade, você não consegue nem definir exatamente o que é. Você está uma espécie de agnosticismo moral. Você não consegue conhecer as coisas. Ou, por exemplo, né, que se você se sente em graça, você pode comungar. Não importa tanto seu status objetivo, canônico, moral. E assim por diante.
Ou seja, esse tipo de subjetivismo se tornou um panem nostrum quotidianum, né? O pão nosso de cada dia na igreja atual. E parece que o importante mesmo, não é se dedicar ao conhecimento de Deus, da divina revelação, que, na verdade, pode significar qualquer coisa, porque o real significado é aquele que eu dou no meu ato de crer. E, portanto, nós vamos nos engajar nos problemas imanentes da sociedade, do nosso tempo. Ou seja, o importante não é salvar as almas, é salvar o planeta. O importante não é levar o evangelho. O importante é se engajar com o cristão anônimo. Ou seja, com aquelas pessoas que tenham valores sociais ou de engajamento que podem ser, digamos assim, úteis e podem se somar àqueles que a igreja deveria assumir, que são pautas reais atuais e não pautas antigas. E assim por diante. Mas que interessante para ver, o pessoal ver isso, né? Porque, se eu ver uma discussão filosófica, teológica profunda da história aí, da filosofia, teologia, mas que chega na missa, né? Interessante. Quantas vezes já chegaram para mim falando isso assim, padre, não, eu sei que eu estava em pecado, mas eu senti que eu tinha que comungar. Nota de rodapé. Karl Grander. Quer dizer, você poderia perfeitamente fazer uma conexão teológica aí. Então, olha que interessante, né? Que chega mesmo, né? É que nem a NASA, né? Tira a tecnologia e quando vê já está no meu micro-ondas. Acontece a mesma coisa, que às vezes o pessoal acha que a filosofia é algo alheio, né? Aquela coisa daquele pessoal que está lá só pensando, conversando. Não, chega na sua casa, né? E às vezes pergunta, né? Poxa, mas por que vocês estudam tanto filosofia? Por que essa importância e tudo? Eu falo, gente, mas é justamente o arcabouço teórico de tudo que você faz na prática. Por exemplo, nós missionários. Né? Se eu vou seguir o cristianismo anônimo, para que eu vou me consagrar a Deus? Para que eu vou lá para a faixa de Gaza tomar bomba lá? Para quê? Entendeu? Não tem sentido. Por quê? Porque aquela pessoa não é cristã, mas ela já vai... Então você veja, por exemplo, né? Você tem alguns grupos que se gloriam de estar entre os índios e nunca terem batizado um único índio. Sim, já escutei. Ou, por exemplo, grupos de pessoas, de cristãos, etc., que vão perdendo vocações e ficam assim, por que não vem vocações? Mas se eu tenho vocação para pensar o que os outros pensam, para que eu vou me tornar religioso, sacerdote, etc.? Não faz sentido. Se eu assumo uma vocação para não converter ninguém, eu vou cuidar da minha vida. É melhor fazer outras coisas. Né? Não faz sentido. Então, todos esses fenômenos estão coligados teologicamente. Por exemplo, né, há uns dias atrás eu estava vendo uma análise feita por um frade bastante conhecido no Brasil, que analisava a crise do catolicismo brasileiro como resultante do abandono das comunidades eclesiais de base. Então ele dizia, como as comunidades eclesiais de base são uma metodologia que foi abandonada, as igrejas evangélicas ocuparam esse mesmo lugar. Né? Só que, se isso fosse assim, você não teria um número de comunidades evangélicas tão expressivo justamente nos lugares em que esses trabalhos foram mais bem-sucedidos. Então, é aquele tipo de você percebe que a pessoa está dando como solução para o problema a causa que o produziu. E aí ela não compreende isso. E por que não compreende? Porque a ideologia cega. Ela projeta o que está na mente dela. Ela não consegue enxergar a realidade. Até que isso se torna, de fato, histeria. É uma doença psicológica. Né? A pessoa entra numa espécie de
transtorno dissociativo. Ela já não enxerga mais o mundo. Ela projeta sobre o mundo as ideias que ela tem. Isso é patologizante. Né, e a questão do progressismo também, assim, o progressismo ele é estéril, né? Ele é estéril, não dá fruto. Não é isso, o senhor comentou, por exemplo, onde mais se ampliaram as comunidades eclesiais de base foi justamente onde depois a pessoa ficou com mais sede do sobrenatural e acabou buscando, nesse caso, em igrejas evangélicas, seja como for. Mas muitos também buscaram na igreja católica, de verdade. Então, mas o problema do chamado progressismo também é filosófico. sim. No sentido seguinte, o Eric Wegeling tem uma frase genial sobre isso, né? O progressismo é, no fundo, um modo do historicismo. E por que o historicismo não dá certo? Pelo simples fato de que eu não sei quando é que a história vai acabar. Então, se eu não sei quando a história vai acabar, eu não sei para onde a história está indo. Se eu não sei para onde a história está indo, como é que eu vou saber o que é progresso e o que é regresso? Ou seja, a ideia progressista, nós temos que ir para frente. Ir para frente significa o quê exatamente? Então, por exemplo, vamos olhar para a Europa. Qual que é o futuro da Europa? Qual que é o progresso ali? É o fio dental ou a burca na praia? Quem é que sabe? Talvez daqui a 20 anos o progresso, quer dizer, eu vou entender que a história está caminhando para a burca. Para a burca na praia. É isso que a gente quer? Esses dias eu vi uma entrevista do ateu, o Richard Dawkins, Sim. que ele dizia, eu sou um cristão cultural. Ele já mudou, né? Que ele Já era mudou. ateu mesmo. Era ateu anticristão. Agora Isso, ele já está dizendo, eu sou um cristão cultural. Aham. Por quê? Vendo a sociedade inglesa se islamizar, eu digo, eu prefiro estar num mundo cristão, Onde mesmo eu posso sendo ser ateu. Onde eu posso ser ateu. Então, veja, você vê que as pessoas vão se dando conta muito tarde É tarde. digamos, das modas intelectuais que foram justamente causadas para erodir os fundamentos da civilização ocidental. E elas só são capazes de ver quando já está tudo perdido. Quer dizer, você ajudou a queimar no inferno uma geração de pessoas, a destruir os fundamentos da igreja, inclusive internamente projetando as suas ideias nela para que ela se dilua de uma maneira fácil. E a única coisa que você conseguiu fazer é abrir as portas para um tipo de civilização no qual você não vai existir, no qual você não existiria enquanto proposta, nem enquanto possibilidade. Não. Muito bom. Também, assim, por exemplo, a gente está falando de várias implicações práticas, né, de você não ter uma filosofia realista, de ter uma filosofia errada e tudo. De fato, por isso a gente se esforça tanto em ensinar a filosofia, só que às vezes não entra na cabeça das pessoas de que não é uma coisa somente teórica. Não é que eu estou sentando só para ler como se eu estivesse lendo uma enciclopédia, mas é algo que vai ter uma implicação prática. Por exemplo, na vida espiritual do cristão, por exemplo, da senhorinha da paróquia que reza o terço lá, que acorda de madrugada para rezar o terço, etc. O que não ser realista, não ter uma formação filosófica sólida pode acarretar na vida espiritual dela? O senhor comentou um pouco já da sensibilidade, tudo isso, mas para deixar mais claro. Bom, a primeira coisa é o seguinte, quando nós estudamos qualquer coisa em teoria, sem aplicação no real, a única coisa que nós conseguimos é uma espécie de burrice ilustrada. Quer dizer, é uma burrice bem informada, mas a minha inteligência não cresceu. Por quê? Então, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, a fonte principal da filosofia de São Tomás é Aristóteles, ou é Platão, seja lá o que for, ou são as sentenças do Pedro Lombardo, ou é a Sagrada Escritura, etc., elas fatalmente estão equivocadas. Por quê? A fonte do pensamento de São Tomás é a realidade.
Ou seja, nenhum autor para ele substitui a realidade. Você vê isso numa simples questão da suma. O argumento de autoridade que aparece em cada sed contra é tão somente ilustrativo. Inclusive, é difícil você estabelecer uma criteriologia. O Giuseppe Abba me falou uma vez isso. Ele disse: eu estudo São Tomás a minha vida inteira. E até hoje eu não entendi qual é a criteriologia que ele usa para os seus argumentos de autoridade, o seu sed contra. É verdade. Mas quem disse que tem que ter uma criteriologia? Porque a criteriologia, na verdade, é a realidade em si. Ou seja, quando ele diz respondeo dicendum, respondo dizendo que. Bom, aí vai começar o argumento real, que é o argumento de razão. Mas o argumento de razão, ele o toma analisando a realidade a partir dos princípios corretos. Né? Bom, então isso, para nós, é o importante. Daí vem o conselho, por exemplo, que o Wegelin dá: não estude metafísica, estude a realidade. Ou seja, use a metafísica e tente coisificar a metafísica, porque senão você vai se perder em abstrações. Isso enlouquece. Eu vejo vários colegas hoje em dia, por exemplo, que se perderam em abstrações, estão combatendo o modernismo, o liberalismo, etc. Estão combatendo ideias. E aí vão assumindo posições malucas. Quando a luta não é de ideias, a luta é de percepção da realidade. Você não pode se soltar do mundo real. Né? Você tem que morder a realidade, de certo modo, continuar mordendo-a. Né? Quer dizer, isso se vê, por exemplo, na simples psicologia atomista, né? Que você não abstrai a realidade e fica na abstração. Mas você tem que fazer sempre a conversão ad fantasmata. Voltar para o concreto. Ou seja, voltar para o concreto através das imagens. Então, você tem que voltar para o concreto e é nesse ir e vir que você vai desenvolver de verdade o seu intelecto. Ora, como é que uma senhoria da paróquia vive isso? Então, um exemplo muito simples. Quando o Cornélio Fabro toma o conceito de participação, que Aristóteles considerava metafórico, e São Tomás diz: não, ele não é metafórico, ele é analógico mesmo. Os seres participam do ser substancial, do próprio ser subsistente, que é Deus. E Deus, quer dizer, o ser, está no ato de ser dos seres, o qual, quer dizer, o ato de ser é intensivo. Ele ontologiza o ente e o ente participa dele em certa medida. Quando eu entendo isso, por exemplo, qual que é o meu relacionamento com Jesus Cristo? Ele deixa de ser um relacionamento de imitação exterior. Então, eu tenho uma forma chamada Jesus Cristo, e aí eu vou me adequar a essa forma, né? Um relacionamento tipo formalista com Cristo. Eu vou deixar isso e vou entender que não, que o meu relacionamento com Cristo é entre participado e participante. Ou seja, Cristo está em mim pela sua graça, como diz, né, o São João, ainda no início do seu evangelho, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, a mesma graça santificante que está na alma santíssima de Cristo é a graça santificante que está presente em mim. Ou seja, eu recebo a graça santificante da alma de Cristo. A minha alma recebe da alma dele. Portanto, a alma dele está na minha alma. E assim como as coisas participam do calor do sol, e o sol, por assim dizer, determina as outras coisas sem tocá-las expressamente, mas pelo seu poder o sol as toca, do mesmo modo, Cristo está influenciando em mim através dos sacramentos, através da oração, na medida em que eu me permito expor-me a Ele, que é o sol.
Né? Então, pela sua virtude, ele vai me fazendo agir, ele vai me fazendo fazer, ele vai me fazendo querer, ele vai me fazendo interagir. Quando São Paulo diz que ele produz em nós o querer e o agir, nós saímos de uma mentalidade extrinsecista que naturalmente vai ser semi-pelagiana. Ou seja, eu tenho que imitar Jesus Cristo. Não. Peraí, não é isso. Jesus Cristo, que é o modelo, um modelo vivo, está influindo sobre mim como modelado vivo e ele está me fazendo ser uma extensão do ser dele. Então, aqui a espiritualidade muda completamente. Ou seja, eu passo a ter um relacionamento com Jesus Cristo vivo. Não um relacionamento de duas formas. Eu tenho uma forma imperfeita, uma forma perfeita, então eu tenho que me adaptar a essa forma perfeita. Espera aí, primeiro que não é sobre mim, é sobre ele. Segundo, que não é que ele está fora, ele está dentro. Então, a relação é de participar do participante. Muda completamente. E isso, por exemplo, quando eu entendo que o ato de ser divino, que essa que é a grande maravilha da teologia cristã, que Deus é ato puro, só que ele é um ato puro trino. E nas suas oposições internas, as pessoas da Trindade são um ato só. Ora, quando o Verbo se encarna, o ato de ser que entifica o corpo e a alma de Cristo é o próprio ato de ser de Deus na oposição relacional da segunda pessoa da Trindade. Quando a gente, por exemplo, entende somente isso, a cristologia ganha outra coloração. E aí eu entendo as questões de cristologia que estão presentes na terceira parte da Suma. Eu não entendo aqueles atributos de Cristo como se fossem atributos decorrentes dessa forma ou daquela outra forma. Não. É o ato de ser divino. Por exemplo, os protestantes têm muita dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus. Pois é. Mas, escuta, o ato de ser que entifica Cristo é um só. É o ipsum esse subsistens ou não? Ele é Deus. Ou é um ser participado? Então, se o ato de, ele não tem dois atos de ser, um ato de ser humano e um ato de ser divino. Não. Então, todas as coisas começam a se encaixar. Isso aí. Então, a teologia mesma ganha uma coloração diferente. E o meu ato de fé em Cristo ganha uma coloração diferente. Ele fica mais vivo. Isso tem ressonâncias, por exemplo, na doutrina sobre a Eucaristia, quando eu entendo que não é que antes você tinha um ato do ser do pão. O que acontece? O ato de ser do pão se converte no ato de ser do próprio ser subsistente. Quer dizer, ele deixa de ser pão e passa a ser Cristo na sua totalidade. Só que a sua totalidade é identificada por um único ato de ser, que é o ato de ser do próprio ser subsistente, nessa oposição relacional concreta, que é a da segunda pessoa da Trindade. Então, meu Deus, isso me faz enxergar a Eucaristia de um jeito muito mais profundo. Ou seja, não é simplesmente que Cristo está ali, digamos assim, escondido sob o pão com uma forma, debaixo de outra forma. Não, a forma pão desapareceu, ficam flutuando ali apenas as aparências, os acidentes, que não têm um sujeito. É isso. Não tem um sujeito próprio, eles estão ali, estão sendo sustentados milagrosamente. E o que há ali é o ato de ser divino, que em Cristo, no Verbo encarnado, tem todas as suas perfeições. E a razão de ser de todas as suas perfeições. É isso que nós recebemos na Santa Eucaristia. Então, a própria doutrina eucarística, ela ganha, ela se torna mais madura, né? mais digamos assim, mais teologicamente refinada. Eu consigo entendê-la melhor.
Não é à toa que a tercia pars vem depois da prima, né? Você tem que entender tudo isso. E olha, gente, que riqueza, mas que profundidade é esse conhecimento. Ou seja, saber a metafísica de Santo Tomás, olha que profundidade que traz para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa vida na nossa paróquia, tudo isso. Né? Realmente fantástico. Eu poucas vezes acho que tinha ouvido uma explicação tão concreta assim para os mistérios da nossa fé dessa doutrina, que é um risco que a gente corre às vezes, né? De ficar muito no juridiquês, ficar muito no filosofês. Mas, gente, é impressionante. Mas você veja, por exemplo, na moral, que é a minha área. Sim. Os moralistas, eles estão muito perdidos. Por quê? Uns são digamos, teleologistas, já aderiram a esse tipo de doutrina que foi condenada pela Igreja, moral de situação, etc., porque já você caiu naquele tipo de agnosticismo moral. Parece que não existe uma lei moral, um critério moral verdadeiro, enquanto outros vão para o erro oposto, que é você imaginar que existem leis simplesmente abstratas, das quais você vai deduzindo comportamentos morais. Por exemplo, Santo Afonso faz assim. Ele não investiga a ratio legis, ou seja, a razão de ser da lei. Ele simplesmente dá a lei como positivamente promulgada por Deus. Então, você tem o tratado da consciência, depois você tem o tratado da lei, e aí você vai ter o tratado dos mandamentos e dos sacramentos. As leis estão dadas, você deduz uma espécie de taxonomia dos comportamentos humanos. Mas não um modo voluntarista, assim, como que... Santo Afonso não fez isso por querer, né? Mas, é claro, vai acabar gerando um certo voluntarismo que parece que, no fundo, sou eu que estou ali tentando me encaixar dentro de um padrão, dentro de um modelo, né? Então, a vontade parece que ela ganha preponderância, uma vez que o intelecto não chegou à raiz do preceito. Ou do próprio Deus como promulgador dessa lei também, digamos assim, promulgou porque quis, digamos assim. Então você cai numa espécie de voluntarismo teológico. São Tomás procede de um modo completamente diferente na Suma. Então, ele termina a prima pars, e quando ele começa a segunda pars, ele meio que recomeça. É um outro método. Então, ele diz, Deus é o fim dos atos humanos. Convém que a criatura racional chegue até Deus por meio de atos deliberados, de atos voluntários. Então, nós temos que estudar o fim último, depois os meios que conduzem ao fim, no caso, a estrutura do agir humano, o ato, e depois as potências que me levam aos atos, né? Então, as paixões, depois as virtudes, os vícios, e lá no fim vem a lei, depois da graça. Então, veja, é um modo completamente diferente de lidar com a moral. Total. Ou seja, mais do que querer, digamos assim, me encaixar num padrão que eu não sei exatamente por que foi estabelecido, São Tomás rastreia a moral até os seus princípios práticos. É isso aí. Então, ele diz, olha, nós temos uma inclinação ao fim. Essa inclinação ao fim se manifesta em outras inclinações. Vamos analisar essas inclinações. Por que eu tenho que agir racionalmente? Porque eu estou ordenado ao fim. Então, a razão informa digamos, as minhas tendências. Ou seja, o agir racional é o agir segundo a natureza para o homem. E daí ele vai extraindo o comportamento humano, porque ele entende, e isso ele diz expressamente no Tratado sobre a Lei Natural, que a inteligência humana é uma participação da inteligência divina. A lei natural, que é a participação da razão humana na lei eterna, ou seja, na estrutura lógica eterna que está por detrás do universo e que o integra, de certo modo. Então, se eu entendo que a inteligência humana é uma participação do intelecto divino e que, portanto, eu tenho que agir de modo inteligente, não basta eu aplicar leis. Eu preciso rastrear digamos, os princípios dessas leis e até
as raízes mais profundas, e aí sim eu estarei agindo racionalmente. Mas por quê? Porque eu sou participante, enquanto criatura racional, do Logos, da lei eterna que está por detrás do universo. E não apenas alguém que está tentando se encaixar numa espécie de modelo jurídico ou positivo, meramente. Claro. De fato, muita gente pergunta, né, na nossa formação em teologia moral, fala qual manual que vocês usam e tudo. Claro, a gente indica manuais, o próprio Padre Fuentes, um doutor da nossa congregação, tem um manual que a gente estuda muito para confissão e tudo. Mas eu falo, manual é a Suma Teológica. Prima segunda, desde a filosofia, né? Pega ética geral, ética especial, depois toda a teologia moral, virtudes, uma por uma, e vai, implicações, né? Claro, a teologia moral tradicional é muito útil para o confessor. Exatamente. Enquanto ciência do confessor. Por quê? Como confessor, tem o ofício de julgar a consciência dos outros. É isso aí. E formá-la também. Né? Então, aqueles princípios que estão, por exemplo, na teologia moral de Santo Afonso e que são desenvolvidos pelos moralistas subsequentes são muito úteis para nós, mas não para o povo. Ou seja, para o fiel que está lá, é o meu pão de cada dia. Eu trato isso diariamente, porque as pessoas recebem uma carga de formação moral para a qual elas não estão preparadas. Né? Quer dizer, a pessoa não sabe nem direito quem é Jesus Cristo, quem é a Eucaristia, quantos são os sacramentos, não sabe nada. Mas já sabe que aquilo é proibido, aquilo é assim, isso é de preceito, aquilo é de conselho, lá. E aí a gente tem que administrar essas coisas, essa espécie de moralismo que ele, digamos assim, é fruto de uma conversão mal feita, uma conversão que não aconteceu. Incompleta. Uma conversão incompleta. E aí a gente vai preenchendo essas lacunas do jeito que pode. Mas esse tipo de modo de lidar com a moral, que é o que a gente chama de moral de terceira pessoa, né? Em que você é uma terceira pessoa olhando para uma segunda pessoa e o seu comportamento. Né? Ela é própria para confessores. Para os fiéis, seria algo muito melhor, por exemplo, entender São Tomás. Ou a moral de São Tomás, mesmo que explicada de uma maneira mais mastigada. Sim. Porque ajudaria que elas entendessem o porquê que elas estão agindo assim. Veja, interessante. Um rapaz, por exemplo, que se converteu semana passada, hoje já está sabendo que masturbação é proibido. Só que ele acha que isso é uma espécie de capricho divino. Deus decidiu tolir a minha liberdade, me privar desse prazer que em si mesmo, segundo ele, é inocente, uma vez que eu não estou fazendo nada de mal para ninguém. Ele pensa assim. Claro. É só um brinquedinho. Sim. É isso, Aí você precisa gastar um latim incomensurável para tentar explicar para a pessoa que não é isso. Não é simplesmente que é proibido. E, aliás, há muitos elementos que concorrem na avaliação da ação moral, e o próprio Catecismo da Igreja Católica fala disso, que transformam a ação, às vezes, até em um elemento não tão importante assim. Por exemplo, no caso de pessoas obsessionadas. Claro. No caso de pessoas que têm uma obsessão, um negócio incontrolável, e que aí já não passa pela confissão, tem que passar por um consultório psiquiátrico, tem que passar por uma terapia, uma psicoterapia bem feita, etc. Então, vejam, se eu não sei lidar com esses conteúdos, e eu tenho que evitar de tocá-los, porque é como se eu estivesse entregando um manual de cirurgião em um bisturi na mão de um passante. Né? Não dá, isso é irresponsável. Exatamente, isso que o senhor falou, assim, né, que seria muito mais proveitoso para o leigo ter essa formação, né? E eu vejo que é muito o que o pessoal da psicologia tomista está fazendo. Né? A gente gravou um podcast há alguns meses com o doutor Martim Echavarria. Sim, ele é o melhor nisso. Impressionante, assim. Então, realmente... E o pessoal, às vezes, que não sabe, quando está ouvindo essas coisas, pensa, nossa, mas estão descobrindo a roda, né? Mas, gente, Santo Tomás já tinha mastigado tudo isso lá atrás. Tem 800 anos, né? Então, você veja que, por exemplo, a psicologia tomista, eu acho que esse é o grande ganho, né? Porque ela está facilitando para as pessoas
o acesso a conteúdos que são, digamos assim, pré-morais, no bom sentido do termo, Sim. que são antropológicos. Ou seja, qual é o funcionamento ordenado da nossa psique e, portanto, qual é a razão de que tais coisas sejam melhores do que outras, né? Tais escolhas sejam mais edificantes, sejam mais enriquecedoras do que outras. Então, essa estrutura prévia é o que me impede, por exemplo, de cair no puro legalismo. Claro. Quer dizer, tem uma lei e aí eu vou tirando as consequências disso, que é, digamos assim, é uma espécie de purgatório em que as pessoas caíram já nessa vida, né? Ô, padre, os escrúpulos entram aí também, não? Os escrúpulos, quando não são problemas psiquiátricos, que elosai, né? Às vezes a pessoa simplesmente com transtorno obsessivo compulsivo precisa ser tratado. Olha só. Geralmente é ignorância. Quer dizer, ela foi exposta precocemente a conteúdos de moral para o qual ela não está preparada. Nossa. Então, por exemplo, né, é o tal do drama da abstinência de carne na sexta-feira. A pessoa ela não sabe o que é festa, o que é solenidade, o que é dispensa, o que é isenção, imunidade. Ela não sabe nada disso. Então, por exemplo, ela está lá doente, achando que ela está obrigada a fazer abstinência. Ou ela não sabe distinguir a festa e solenidade. Isso. Aí ela acha que tudo quanto é festa é solenidade. Ou Memória. que tudo que é solenidade, então não É preceito, necessariamente. Então, é uma loucura, né? É uma loucura. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu exponho as pessoas a conteúdos morais. Muito. Porque tem muita gente, por exemplo, né, que é exposta a conteúdos morais acerca de atitudes, de atos que ela praticou no passado e que voltam a atormentá-la. Para ela, naquele período, ela não sabia direito. E abruptamente, né, ela está lá, sei lá, num casamento estranho, ninguém se converteu, ninguém sabe quem é Cristo, e aí já chega com questões de natalidade, com questões de continência periódica, com questões de métodos contraceptivos. Quer dizer, você está querendo confeitar o bolo antes de assá-lo. Sim. Então você vai confeitar o bolo, a massa do bolo. Aí você vai colocar depois no forno. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Né? Então, nossa, o que tem de coisa desse tipo hoje em dia, porque o moralismo está em alta. E as pessoas acham que encaixar moralmente as pessoas vai resolver o problema da conversão. Não vai. Vai agravar a ignorância. Porque ela vai acabar virando tipo um fariseu batizado. Ele acha que ele tem que fazer um monte de regras, ele tem que cumprir um monte de preceitos, que é isso que vai levar necessariamente para o céu, quando, na verdade, quem me leva para o céu é Cristo. Isso. E a sua obra de redenção perfeita, que eu recebo pelo batismo e pela fé. E é na medida em que eu estou enraizado nele e que eu entendo que tudo depende dele, é que a moral ela vai entrando de uma maneira suave e edificante. Porque é ele que me faz viver uma vida melhor. Ela passa a ser querida, né, pela pessoa. Exatamente. Eu me lembro de um rapaz que uma vez ele teve uma experiência forte de conversão, aí ele me falou assim: padre, eu tenho ido à academia, mas eu fico me perguntando se Jesus está gostando disso dentro de mim. Será que eu não estou desgostando ele? Veja que coisa, né? Ou de uma mulher que ela tinha digamos assim, uma autodefinição de gênero oposta àquela que lhe é cabível naturalmente, e que ela se converteu durante um retiro, no final do primeiro dia, pediu para as mulheres que lhe emprestassem roupas e que tirassem certas coisas do corpo dela, porque ela dizia: eu não me sinto bem. Ele está aqui e eu não consigo, assim, porque eu percebo que ele não quer.
é outra coisa. Nossa, total. Quer dizer, você vê que a graça existe mesmo. É. Ela não é uma espécie de teoria, uma espécie de explicação post-eventum, né? Como dizem os ateus. Né? Não, ela é anterior ao evento. Você não falou nada, você não chegou para ela e falou, tem que fazer... Não, ela foi levada àquilo por Cristo. Né? Significa que nós não podemos cooperar ou que nós não devamos instruir? Claro que não. Nós temos que instruir, nós temos que cooperar. Só que o agente principal disso não somos nós. É ele. Né? Então, entender isso é fundamental. E isso também tem a ver com esses princípios filosóficos que estão presentes em São Tomás, que o Fábio explica tão bem. Uma coisa que eu sempre falo, padre, nesse sentido assim, nós temos que mover as pessoas no tempo delas, né? Porque isso eu vejo acontecer muito na direção espiritual, por exemplo, porque é isso, nós lemos os manuais, né? Então, você já bate o olho na pessoa, você já sabe o tanto de peça que tem que apertar ali. Só que se você vai querer de uma vez resolver tudo isso, quebra, né? Você quebra a máquina aí. Aí eu vejo isso, que você vai devagar, a pessoa vai crescendo na fé. E depois, isso acontece, eu vejo acontecer muito. Eu lembro uma pessoa que eu atendi em direção espiritual, olha que interessante. Tive que esperar 10 anos para a pessoa poder... aí que eu vi que ela estava madura e ela mesma já apresentou. É uma coisa no trabalho dela que tinha que melhorar, sabe? Mas eu vi que a pessoa não estava preparada para isso e também não era algo... substancial, assim, dava pra... né, não é que a pessoa trabalha no prostíbulo, né? Mas é algo que teria que melhorar. Só que eu vi que a pessoa não estava preparada nem para escutar, sabe? Esse tema Aí, tranquila, foi crescendo na fé, crescendo. Aí um dia ela chegou para mim e falou, padre, uma coisa que eu senti, que eu tenho que mudar isso aqui no meu trabalho, na minha empresa. Isso, falei, você já percebeu isso? Percebi. Falei, nossa, eu estava esperando você falar isso, agora eu vou te ensinar como que é. E pronto, sabe? A pessoa feliz, então ela... Aí tem esse tempo, né? Pois é. Quer dizer, você veja, né? Você tem lá um casal se pegando de namorados. Aí você fala, a lei moral proíbe que vocês fiquem se pegando. Vai resolver? Não vai resolver. Eu falo assim, olha, vamos rezar, vamos aumentar a vida espiritual, confissão habitual, missa diária, oração. O que vocês estão fazendo de oração? Intimidade com Deus, intimidade com Cristo, vai rezar a via sacra, vai rezar tal. Reze, mergulhe na oração. Depois de um tempinho, vocês falam, olha, nós mesmos entendemos. Ele que foi fazendo, né? Quer dizer, eu preciso informar. Sim. Mas só informar não vai resolver o problema. Não. Eu preciso, quer dizer, aquilo vem de Deus, é obra da graça. Quando o chamado Vademecum para confessores do Pontifício Conselho para a Família diz que aos sacerdotes cabe a caridade pastoral de não expor um fiel abruptamente uma verdade moral e retirá-lo repentinamente do pecado material para o formal. Ele está falando dessa arte que, às vezes, nós confessores temos, que é você ir levando uma alma. Né? Então, por exemplo, quando chega uma pessoa e fala para mim, tal, eu percebo que ela não está praticando, por exemplo, a moral conjugal como a igreja ensina. Minha filha, olha, tem um curso aqui de saúde reprodutiva para casais, faz isso aqui, etc. Faz com o seu marido. Já fizeram um encontro de casais? Não. E o seu marido está vindo na igreja? Não, traz ele para conversar comigo. Ou seja, ele vai se converter primeiro. Isso aí. E no processo de conversão, isso vai sendo, digamos assim, construído. Só que isso não dá para fazer pela internet, né, gente? Para você se converter, você tem que ser ovelha, e você tem que ter pastor, e você tem que estar numa igreja. Catolicismo de internet é como, sei lá, a bola quadrada do Kiko. Quer dizer, internet não, você não é isso, né? Você tem que realmente ser formado como ovelha de Jesus Cristo. É um meio que auxilia, mas que não substitui, né? Não substitui. E o que mais tem é gente que não é fiel de paróquia nenhuma, de igreja nenhuma. Então.
é o desigrejado de missa, né? Quer dizer, ele vai à missa, mas ele é um desigrejado real, assim, né? Aí não dá. Foi justo que o Lucas, né, que estava conversando com a gente Sim. sobre isso, não era? É verdade. Sobre Luca, né? a gente, Um amigo nosso o Luca Almeida, a gente estava conversando com ele no podcast também que ele veio com a gente semana passada. E ele falava isso, que a importância de você ter uma vida paroquial. Você está na paróquia, né? Ter o seu pároco, ter a comunidade, o teu grupo de jovens. Ele fala que é essa pessoa que vai te sustentar na tribulação, quando você estiver... Está inserido ali, né? E, de fato, isso, toda essa pressão, a gente falou muito de teologia moral, né? Começamos falando das implicações da filosofia na parte mais dogmática e tudo, e depois caímos na teologia moral, providencialmente, não está nada no script aqui. Mas, bonito, né? Realmente, você tem que ter essa base. O padre Paulo Ricardo estava falando muito recentemente isso. Muitos católicos bons estão adoecendo, né? Às vezes por isso, essa falta desse realismo. Eu não estou numa paróquia, eu não tenho pessoas reais comigo, eu só fico na internet, no Instagram, na bolha, né? Que falam bolha. E eu não vejo a realidade. Então, eu me cobro, às vezes, até mais do que... Ou penso que eu estou vivendo na Idade Média, que eu devo... Então, quer dizer... Você veja que, no âmbito da moral, o Cornélio Fábio tem uma contribuição que me parece que ainda não foi assimilada adequadamente. Porque o conceito primário da moral fabriana é o conceito de liberdade, Sim. a qual ele define como criatividade participada. Criatividade em que sentido? Enquanto a vontade é uma pulsão real que nós temos e que temos que levar a sério, mas ela não é uma pulsão para o nada. Isso. Ou seja, é uma pulsão que demanda racionalidade. Ou seja, ela tem que se ver, digamos assim, teonomicamente configurada. Quer dizer, de onde vem a minha liberdade? Eu tenho uma fonte para a minha liberdade, que é o próprio Deus. Isso. Que é o Criador. Ele criou tudo. E ele me deu a capacidade de criar com ele. Ou seja, de fazer escolhas, de melhorar, de me aprimorar, etc., sempre orientado e determinado por ele. E isso demanda a minha razão, eu preciso investigar, eu preciso ir atrás das razões, mas não porque eu estou preso pela razão. A razão ela não exerce sobre mim uma espécie de prisão moral, mas, pelo contrário, a minha própria vontade necessita da razão para que ela possa querer de maneira responsável. Uhum. É aqui que, por exemplo, eu olho com uma certa desconfiança para a moral do Ronheimer. Gosto muito dele, mas eu acho que tende a ser um pouco kantiano, no sentido de que ele prioriza demais a razão e a relação da razão com a vontade como se fosse um racionalismo moral. Como se a vontade ela fosse de tal modo formada pela razão que ela quase não tivesse um protagonismo ou um papel relevante, né? Horkheimer, esse é da escola de Frankfurt? Não. Ronheimer, Martin Ronheimer é um teólogo moralista austríaco que foi professor da Santa Cruz, é um moralista muito conhecido. Mas na moral fundamental, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu acho que ele carrega aquele racionalismo alemão para dentro da moral. E se vê isso na crítica ao Fabro também. A gente falava sobre isso também com o padre. Muita gente critica Fabro a questão dessa primazia da vontade, assim, mas de modo superficial. Aí cai nisso. É que não entende. Quer dizer, o que o Fabro está fazendo não é dizer assim que, em si, a vontade é superior à razão. Isso. O que ele está mostrando é que a razão não é uma prisão para a vontade, no sentido assim, acho que parece que a vontade é uma escrava da razão, e quando, na verdade, a vontade, uma vez que é entendida como criatividade participada, ela mesma demanda a razão, e as duas estão numa espécie de síntese criativa permanente. É um conceito muito mais rico, muito mais profundo, né? Então, isso, por exemplo, eu acho que ainda não foi assimilado. Até porque é difícil, hein? Sim. É difícil. E convenhamos, o Fábio é um autor não é fácil, difícil. não. É um autor que ele vai escrevendo em
alemão e não traduz, vai escrevendo e vai mudando de idioma no texto, não traduz. Tipo assim, você que traduz, você que tem a obrigação de entender o que eu estou falando, né? E ele não tem nenhum tipo de compromisso com a burrice alheia, então ele não facilita. Né? Eu estou lendo agora A Aventura da Teologia Progressista dele, que é um livraço, mas é aquele livro que você lê assim, bem devagar, bem devagar. Digerindo. Você tem que entender, porque não é simples de entender o Fabro, né? É um autor realmente bastante complexo. Depois me falaram que ele aprendeu dinamarquês para ler o Kierkegaard no original. Ele Eu falei, gostava muito do rapaz. Kierkegaard. Bom, eu acho que só quem fala dinamarquês é o Fabro e o Kierkegaard, porque quem que vai estudar aquela língua, né? É uma coisa inacreditável, mas ele é assim, né? Sabe que eu estudei em Roma, eu peguei na universidade onde eu estudei, que é a Santa Cruz, lá está a biblioteca do Fabro. Ele doou para a universidade, né? Então tem uma parte da biblioteca chamada Fundo Fabro, que estão os livros dele. Olha. Então eu li algumas obras do Louis Lavelle, que ele mesmo leu, anotou, rabiscou, etc. Rapaz. Fez as anotações. E ele foi tradutor do Lavelle para o italiano, em algumas obras, né? É muito interessante. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Fabro ele é um autor que foi assimilando os filósofos modernos, contemporâneos, e foi meio que colocando a casinha no lugar. Olha, isso aqui tem razão nesse ponto, não nesse, etc. E eu acho que a gente precisa cada vez mais conhecê-lo, né? É verdade. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que criticam o Concílio Vaticano II deveriam ler o Fabro falando sobre ele, porque, primeiro, que é uma mente lúcida e de uma acuidade, uma argúcia impressionante, muito agudo, né? Demais. Segundo, que eu acho que daria um pouco de vergonha. Se um homem desse, tão inteligente assim, tão tomista, quem sou eu na fila do pão para ficar aqui querendo ser alguma coisa, né? Tem uma história muito legal, os padres contam, do padre Julio Menviel, na Argentina, que era amigo pessoal de Fabro, trocavam correspondência com muita frequência, extremamente tomista, a gente tem na editora os livros dele, usamos nas aulas e tudo. E ele, para provocar Fabro, toda vez que chegava, publicava na Argentina um livro do Karl Rahner, ele comprava na banca e botava em embrulho de presente, mandava para a Itália, para Fabro. E aí Fabro pensava, é claro que ele já sabia que Fabro já tinha lido, saiu em italiano primeiro, com certeza Fabro já leu, mas por que Julio Menviel mandava? Para provocar, falar, tá vendo? Ó, você não refuta ele, está publicando ainda. Porque ele tinha certeza de que se Fabro refutasse, teologicamente, filosoficamente, estaria refutado. Acabou. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? Porque as voltas antropológicas de Karl Rahner foi isso. Ele desafiou o Rahner para um debate. É isso aí. O Rahner fugiu, não quis enfrentá-lo. Ele falou, não, mas eu vou na Gregoriana. Eu falo na frente de todos os seus alunos, junto de todo mundo. Eu vou sozinho e te refuto. Né? Ele não aceitou o desafio. Então, o Rahner fez aquela conferência famosa, acho que em Piacenza, se não me engano, no seminário de Piacenza, e que virou o livro dele, né? Que é uma obra-prima também. É um negócio difícil, não é simples, mas ele vai no nó da questão. Só que é isso, né? Depois que ele refutou o Rahner com o livro dele, ele foi jogado no ostracismo. É isso aí. Ficou no ostracismo até o fim da vida. Mas assim, né, no ostracismo maravilhoso dele, porque ele estava ali produzindo, lendo, dialogando, tendo altos intercâmbios culturais, e enquanto você tinha lá uma janja teológica se exibindo e tentando fazer discípulos, etc, etc. Ele realmente é um grande homem, precisaria ser mais conhecido, muito mais conhecido. É isso mesmo. Hoje a gente vê muito isso mesmo. As pessoas estudam Santo Tomás, só que, infelizmente, às vezes é autodidata, e aí abre a Suma, meio random aí, abre em qualquer lugar e lê um artigo. Ou começa, sei lá, das 5 vias, por exemplo,
que é um assunto de teodiceia lá, que, poxa, como é que você vai... Eu fico pensando, como é que você vai entender as 5 vias na profundidade metafísica delas, se você não sabe o que é um ato, o que é uma potência, o que é movimento para Aristóteles, o que é o ato de ser, a quarta vida, rapaz. Ou, por exemplo, você entende ato apenas, sei lá, como o fim de um movimento, ou como você adquirir uma forma. Você não entende o ato na sua riqueza metafísica. Como, por exemplo, o Fábio explica em relação ao ato como participação de um ato anterior, né? E que lhe causa, digamos assim. Que não é só causa, é participação permanente. Né? Então, se você não adianta. Ou, sei lá, o fulano pega o Gardel, ou pega um outro manual de filosofia de São Tomás e vai, a partir dali, estudando, já com vícios formalistas, essencialistas, etc. E não consegue. Eu já vi, por exemplo, pessoas estudarem, dizerem que estudaram São Tomás a partir de Soares, ou mesmo do cardeal Caetano, que cometeu erros e adulterou sem intenção. Isso. Sem intenção. O pensamento dele. Não tem condições, né? Essa foi uma das coisas que mais nos motivou a começar esse projeto, né, do Centro Tomista, porque a gente observava isso no seminário, na prática, assim, cada um de nós teve uma vida intelectual pregressa, cada um numa área. Por exemplo, eu e o padre somos da área do direito. Tem outros padres que são da área da engenharia, tem gente que terminou o ensino médio e já entrou no seminário menor, então... Assim, cada um de uma formação distinta. Só que quando a gente chega no seminário e nos ensinam a filosofia de Santo Tomás, como que todo mundo aprende? No final, aos trancos e barrancos, né? Mas chega no final, na Universa, né? Na Universa Filosofia, todo mundo, cara, consegue fazer a resolução em fundamento certinho, partindo das atualidades acidentais até o esse subsídio. Assim, como que tem uma visão global da filosofia. A gente fala, nossa, deve ser uma graça, que a gente tem que compartilhar. Né? Como o padre disse no começo, de modo rígido, assim, sistemático, né? Que vem, como na matemática, né? As operações básicas da matemática, depois chega fica até mais fácil, assim, né? No x ao cubo. Aí, às vezes, a pessoa já começa do x ao cubo, mas não aprendeu multiplicação, né? Já está... a pessoa já quer ir para a raiz quadrada, para não sei o quê, sem saber somar, né? Então, não dá, simplesmente não dá. E depois é isso mesmo. As pessoas me dizem, me falam, como é que eu começo a estudar São Tomás? Eu falo, meu Deus do céu, né? Você tem que estudar um monte de coisa antes. Primeiro, será que você sabe ler de verdade língua portuguesa? Começa por aí, né? Às vezes começa por aí. Que a pessoa não consegue. Ela lê um texto e não entende. Sei lá, né? Só entende coisas muito... A pessoa fala, mas a Suma Teológica era para os iniciantes em teologia. Eu falo, mas o iniciante daquela época já tinha tido trivium, quadrivium, era... Primeiro que o iniciante daquela época já sabia latim. Exato, começa por aí. Começa por aí. Iniciante. Só o latim já é uma disciplina intelectual e só ele já te levanta o intelecto muito. E assim vai, né? Por exemplo, São Tomás. O pessoal fala, não, é que o latim de São Tomás é um latim muito simples, né? Eu digo, bom, pega o ofício de Corpus Christi que ele escreveu e veja se aquela fraseologia dos versos, dos hinos, dos responsórios, etc., é de quem escreve um latim simples, não é? Nenhum. Você tem um poeta da língua latina que é genial. Genial poeta. Na forma poética, na métrica, no modo de fazer a síntese das imagens, etc. Gente, é uma coisa maravilhosa. É fantástico. O Lauda Sion, né? Tem essa história de que ele tinha entregue para o Papa toda a papelada, todos os escritos, e saindo estava chegando São Boaventura, né? E São Boaventura falou, Frei Tomás, o senhor entregou, o senhor também fez? Aí, deixa eu ver. Aí deu uma olhada. Aí São Boaventura, com lágrima nos olhos, depois de ler aquela poesia, pegou a dele e rasgou. Exatamente. Aí falou, tem que ser essa. É a humildade dos santos, né? Eles são capazes de reconhecer quando você tem um sol e uma lua. Você tem grandezas diferentes, né? Sabedoria. Incrível. Nossa, muito bom, né? Muito bom, padre. Agradecemos muito a presença do senhor aqui, porque para mim já me acrescentou muito. O ato de ser aí, eu já tô até agora no ato de ser. Depois do ato de ser, eu parei. Eu tô até agora no ato de ser. Porque realmente a diferença a gente consegue entender assim. Eu ainda não tinha entendido bem,
assim, a profundidade do dano nessa questão de confundir o ser com a existência, né? A profundidade do dano. Eu não te confundir, eu sei, confundir é tudo, é diferente. Mas com o senhor agora eu consegui entender a profundidade do dano e da pobreza, né? Quando se identifica com a existência, a pobreza. E agora... Não, muito bom, muito esclarecedor e realmente é para a gente pensar depois até ver com o padre de fazer alguma coisa, algum projeto, isso de divulgação do padre Cornélio Fabro, da filosofia de Santo Tomás, realmente filosofia tomasiana, né? Mais filosofia tomista. O que Santo Tomás pensava, né? Sem esses ruídos que hoje acabam acontecendo, né? E o padre, acho que aqui no Brasil é referência nisso. E foi muito bom esse episódio, muito esclarecedor, né? Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? Também siga aí o nosso canal, siga os canais do padre, também o apostolado que ele tem nas redes sociais, né? Se você tem interesse também em estudar conosco Filosofia do Zero, né? Uma das coisas que eu pensava quando a gente ia comentando isso é que é o princípio metafísico, né? Nada passa da potência ao ato sem outra coisa em ato. Então, muita gente também me pergunta como estudar Santo Tomás, me indica manual, me indica não sei o que. Eu falo, olha, eu posso indicar, não tem problema. Posso até te dar um certo itinerário de leitura do próprio Santo Tomás também. Mas você só vai aprender se você tiver um professor. Assim, é que nem análogo ao que falamos da paróquia, da conversão. Você tem que ir para a paróquia, também você tem que sentar na cadeira para estudar. Não tem muito segredo. Então, também, se você tem interesse em estudar conosco, também... assine a nossa plataforma de cursos, aí tem cursos de filosofia, do zero até os ápices, né, da metafísica de Santo Tomás. E, bom, isso. E obrigado pela sua audiência. Eu queria dar um recado para aquele jovem que quer ser padre. Né? Muitos meninos querem ser párocos, né? O sonho de ter uma paróquia. Olha só. Vocês estão vendo que tem que estudar um pouquinho, né? Porque o pessoal, às vezes, é fã do padre José Eduardo, vê só o efeito, mas não está vendo a causa, né, né padre? Como que faz toda a diferença. Eu estudo até hoje, hein? Eu estudo. Claro. Eu nunca parei de estudar. Não. Senão a gente começa a falar bobagem. Né? Começa a falar... Sempre vai naquelas platitudes, falando a mesma coisa. Você não consegue rastrear as ideias, né? De vez em quando eu vejo uma meninada falando sobre, sei lá, São Tomás, Duns Scoto. O que você leu de verdade do Scoto, dos intérpretes do Scoto, etc., né? Viu o filme. Viu o filme, leu coisinhas. Um blog, manual... né? Um blog, um artigo num blog, 3 páginas. Né? Exatamente, né? E aí não consegue, né? Em casa eu tenho as obras completas de Duns Scoto. Eu fiquei muito edificado. Eu só tinha acabado de adquirir essas obras quando eu visitei o padre. A gente lá começou a conversar no escritório dele. Ele falou, cara, acabei de comprar aqui. Mostrou os calhamaços. Ele falou, tem que ler isso aqui. Porque se eu quero refutar, quem está querendo refutar a gente, eu tenho que ler. E eu fiquei constrangido, confesso. Mas não é apenas isso. Os bons estudos, né, os melhores estudos sobre ele, eu tenho que entender. Se eu não sou capaz de entender, é melhor ficar quieto. Fantástico, padre. Muito Mas obrigado. Mas é bonita essa contemplação, essa filosofia, porque é isso, tem que... É igual a nutrição do alimento, tem que virar carne na gente, né? Então tem que contemplar, meditar e assimilar e viver, né? Então nós notamos que o senhor, assim, tem esse estudo, mas traz para a vida. Vai aplicando desde a senhorinha da paróquia... Mas muito obrigado mesmo, hein, padre? Legal. Sou eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos e Deus abençoe vocês todos. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Até a próxima.